mas hoje nós vamos revisar o conteúdo da atividade dos saberes de ciências. E nós vamos ver calor e os materiais, efeito do calor e bons e maus condutores. Para iniciar nosso conteúdo, o primeiro conteúdo de prova é o da página 5, que são os efeitos, que são o calor e os materiais. Bom, o que é o calor, turma? Lembrando, calor não é nada que se pode pegar, nada que se pode apalpar, nada. É apenas uma energia. Energia essa que fica ao nosso redor. E, por acaso, se nós começarmos a perder essa energia, perder calor, é aí que nós vamos sentir frio. Então, o que é a sensação de frio? O que é o frio? É nosso corpo estar perdendo calor para o ambiente. E esse calor ele pode ser de fontes naturais e fontes artificiais. O que são as fontes naturais? Se nós formos em uma piscinas naturais, em rios próximos a vulcões, eles vão ter aquelas águas termais. Aquelas águas termais quentes por natureza são fontes de calor. O vulcão é uma fonte de calor natural. O calor que nós sentimos do sol é natural. E artificial? Artificial, uma chapinha de cabelo para alisar, um ferro de passar roupa, um aquecedor que nós usamos no inverno ligado na tomada, todos eles são fontes de calor artificial. Não foi produzido naturalmente, foi produzido pelo homem. Então, essa troca de calor, essa troca de energia vai nos gerar frio ou calor. Então, o que acontece quando o nosso corpo começa a receber calor? Se o nosso corpo recebe calor, ele esquenta, a temperatura aumenta. E se o nosso corpo perde calor, ele esfria. Ele esfria e a temperatura diminui. É o que nos faz sentir frio. E nos faz sentir calor. Por exemplo, se a gente vai brincar numa cama elástica. A gente pula, 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 pula e nós começamos a agitar. Aquela sensação de calor, nosso corpo está produzindo calor, nós estamos recebendo calor. Então, nossa temperatura aumenta, a gente até começa a suar. Agora, se a gente está no inverno, numa sala fria, num passeio à noite, sem casaco, só com uma camiseta, começa aquele ar frio, nosso corpo começa a perder calor. Então, diminui o calor e nós sentimos frio, a temperatura diminui. Agora, ali na página 9, efeitos do calor. O que acontece? O que ele quer dizer? Quer dizer assim, nós temos alguns estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Esses estados da matéria, quando eles recebem ou perdem calor, eles podem se transformar e passar a assumir outro estado físico. Por exemplo, o que acontece se nós temos um picolé? O picolé ele está no seu estado físico da matéria sólido e ele começa a receber calor. Ele começa a derreter e virar uma água. Então, o estado sólido, quando recebe calor, alguns materiais de estado sólido, quando recebem calor, eles tornam-se líquidos. Ou ao contrário, eu coloco um líquido na geladeira, no congelador, ele vai receber uma temperatura muito grande de frio, ele vai congelar, ele vai sair do líquido para o sólido. Alguns materiais, não é só, por exemplo, se eu pegar o sorvete na temperatura que está hoje e deixar ele fora, ele vai começar a derreter. Não precisa ser altas temperaturas, ele vai só derreter mais rápido ou mais devagar. Mas ele vai derreter porque assim que ele sai da geladeira, ele começa a derreter. Mas alguns materiais específicos, eles demoram mais para derreter, mas eles também precisam estar expostos a altas temperaturas. É o exemplo do ferro. Quantos graus o ferro precisa ser aquecido para poder derreter? O ferro só derrete quando ele atinge a temperatura de 1500 graus Celsius. É uma temperatura muito alta. Ele começa a derreter e tornar-se líquida a partir de 1500 graus Celsius. Nós podemos citar o exemplo de alguns materiais também
que eles podem até receber calor, mas eles não vão mudar o seu estado físico. Não vão mudar o estado físico, apenas um pouco do seu formato. Como, por exemplo, o que acontece se eu tenho um pote de vidro e jogo um pouquinho de água na tampinha, água quente? A tampa ela vai dilatar-se, vai aumentar, fazendo com que eu consiga abrir aquele vidro mais facilmente. Porém, ela não vai deixar de ser uma tampa, ela não vai deixar de ser o sólido e passar para o líquido. O mesmo pode acontecer com uma garrafa que foi esquecida na geladeira. Bom, a água, quando congelada, ela estufa. Então, ela vai congelar e vai aumentar o seu tamanho. Como ela aumentou o seu tamanho, o vidro pode quebrar. Então, a garrafa pode quebrar, a água aumentar o seu tamanho, porém, a garrafa não vai deixar de ser vidro. Ela vai estar em tamanhos menores. Quebrou, mas não vai deixar o seu estado físico de sólido para líquido ou gasoso. Vai continuar como estado físico sólido, ok? Indo agora para bons e maus condutores da página 13. Relembrando, o que são bons e o que são maus condutores? Bom, bons condutores são aqueles que conduzem melhor o calor, têm mais facilidade de ser aquecido. E maus condutores são aqueles que funcionam como um isolante térmico. Ele não propaga o calor ou não propaga tão facilmente. Demora mais, pode até ser aquecido, mas demora mais. Então, bons condutores conduzem bem o calor. Maus condutores são isolantes térmicos, não conduzem bem o calor. Bom, exemplos de bons condutores. O ferro, o cobre, o alumínio, eles esquentam rapidamente e conduzem melhor. Já maus condutores, o vidro, o plástico, o isopor, a madeira. Lembra quando a prof fez a experiência? Colocando 3 colheres, uma de plástico, uma de madeira e uma de alumínio? Qual foi a que conduziu e derreteu a substância mais rápido? Foi o alumínio, pois o alumínio se aqueceu mais rápido e já chegou lá na pontinha onde derretia o calor mais rapidamente. E o exemplo que a prof deu também de um isolante térmico que não conduz bem o calor é o isopor. Por isso nós utilizamos ele para colocar alimentos, para colocar bebidas e mantê-las geladas por mais tempo. Ele é um isolante térmico, ou seja, ele isola bem aquela temperatura, não deixando o calor entrar. Bom, para finalizar, nós vamos ali na página 15, onde fala sobre o aquecimento global. Bom, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é um efeito natural que nós temos de emissões de gases na nossa Terra, na nossa atmosfera. Mas para controlar e manter a nossa temperatura que nós temos hoje na Terra. Só que o que são esses gases que ficam? Seria o gás carbônico. Ele está ali lançado normalmente, que é o natural do nosso planeta. Porém, com toda a superprodução de gases poluentes e também do gás carbônico pelo homem, o excesso de queimadas, o excesso de fábricas, lançamento de fumaças à nossa atmosfera, esses gases estão ficando em excesso. E tudo que é em excesso não faz bem. Então, o efeito global é um fenômeno natural que ele é intensificado pelo aumento dos gases do efeito estufa. E esses gases são aumentados pelo homem. É um efeito natural que está sendo prejudicado pelo homem, pela ação do homem. Então, olhando essa fotinho ali para vocês interpretarem melhor, de forma simples, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é só o aumento da temperatura do nosso planeta, que é provocado pelo efeito estufa. Ele é um fenômeno que ocorre quando o calor se acumula na superfície
e na atmosfera da Terra e não consegue dispersar-se porque é retido por uma barreira formada por muitos gases poluentes. Bom, efeito estufa, nós temos essa camada normal, mas ela é controlada porque é o seu jeito natural de ser. Porém, o homem anda lançando muitos desses gases e está sufocando o nosso planeta, digamos assim. Então, o que o homem pode fazer para diminuir essas ações e nossa temperatura não ficar elevada demais? Bom, andar de bicicleta para diminuir a quantidade de carros, andar de transporte coletivo para diminuir a quantidade de carros nas ruas emitindo todos aqueles poluentes. Quando for comprar algo, pensar realmente se precisamos daquilo ali, se nós não já temos muito, se você realmente precisa daquilo. Por quê? Porque quanto mais a gente consome, mais as fábricas precisam produzir e mais fumaça eles vão soltar na atmosfera. E dar preferência sempre a consumir produtos locais, para também diminuir toda a circulação de caminhões fazendo transporte por todas as cidades. E as queimadas também precisa de uma diminuição nesse processo de queimadas que estão existindo, queimadas propositais, incêndios que são criminosos. Tudo isso faz com que aumente o lançamento de gases poluentes na nossa atmosfera. Então, turma, esse é o nosso resumo, nossa revisão de todo o conteúdo. Leiam atentamente o conteúdo, vejam a revisão. Antes de responder uma questão, leia direitinho, complete, não deixem questão em branco, reflitam, pensem, sem questão em branco, tá bom, turminha? Porque daí é um pontinho a menos. Então vamos lá, vamos ler bem a prova. Faça num momento calmo, coloque uma musiquinha para relaxar. Faça um momento só seu de fazer a atividade, ok? Beijos, boa prova e boa sorte!